No experimento de Lev Kuleshov, o cineasta soviético, que nós já abordamos numa aula anterior sobre a escola da montagem dialética, ele faz um experimento com espectadores no qual ele coloca um rosto humano, uma pessoa, né, com uma expressão do seu rosto, justaposta, né, um quadro com uma pessoa e o rosto, justaposta a um objeto. E aí ele faz, por exemplo, com um caixão, com uma comida, ou com uma pessoa semi-nua, despida. E aí ele pergunta para a plateia, para os espectadores, qual é o afeto que aquela expressão ela indica. E ele percebe que quando ele coloca, por exemplo, o caixão, as pessoas tendem a ver tristeza, luto. Quando coloca comida, fome, gula. Quando coloca a pessoa semi-despida, uma mulher com poucas roupas, desejo, erotismo. E aí ele revela que, na verdade, o rosto, né, os quadros das pessoas com o rosto é o mesmo. Na verdade, o efeito Kuleshov, como ficou conhecido esse fenômeno, é o fato de que quando você justapõe dois quadros, eles acabam interagindo e produzindo uma interferência no sentido um do outro. Para o Deleuze, ao invés de indicar a capacidade de associação do espectador, do cérebro do espectador, como se fosse, na verdade, o espectador que estivesse atribuindo um sentido ao quadro do lado, o Deleuze ele prefere pensar de outro modo, né? Na medida em que estamos na imanência da imagem, ele vai dizer, olha, na verdade é o rosto humano que tem essa potência. É o rosto humano que é equívoco. É a própria expressão que se apresenta no rosto, que é o próprio rosto, a imagem rosto, que ela é equívoca, que ela assume um contínuo de potências, um contínuo de qualidades exprimidas, um contínuo de variações afetivas. E que, na verdade, o efeito Kuleshov não é exatamente gerado pelos espectadores, mas pelo rosto humano. É o rosto humano ao colocado, né, a imagem rosto, quando é colocado lá de outra imagem, que ela varia em si mesma, independente da existência do espectador. Porque não existe, digamos, um simbolismo ou uma codificação das expressões do rosto com determinados afetos. Essa associação, ela não está dada a priori. Então, não é a existência de outra imagem que vai provocar uma associação, mas sim o próprio rosto que consegue, com as mesmas expressões, trabalhar diferentes afetos. O filósofo francês René Descartes, um dos inauguradores da filosofia moderna, ele também pensa a rostidade e, para ele, o rosto ele é uma máquina que produz afetos compostos e complexos. Ou seja, a expressão nunca ela é simplória, ela nunca se reduz a algo que pudesse ser decodificado de maneira simplória, de maneira prosaica. O rosto ele é capaz, pelas suas múltiplas variações, né, partes moles, partes duras, partes mais iluminadas, mais ensombrecidas, determinadas tremores, vibrações musculares, traços de expressão, rugas, áreas mais rugosas, áreas mais lisas, enfim, através dessa miríade de potenciais de micromovimentos do rosto, o Descartes diz que esses vários pontos de expressão, eles se conjugam, eles formam uma conjunção que ela é sempre complexa. É sempre uma entidade complexa, é sempre uma composição interna do rosto que vai ter uma gama, um espectro gigantesco de afetos a exprimir-se. E no cinema, mais importante do que trabalhar os dois polos do rosto, que nós já vimos nas aulas anteriores, que é o rosto refletivo, aquele que exprime uma qualidade que está presente em muitos objetos, né? É um rosto dado pelo contorno do rosto, pela forma, por essa máscara que cada um veste, que é o rosto, e que ele é dado pelo espanto, né, pelo wonder, pela espécie de assombro, ou seja, um rosto que ele reflete.
Ele é um rosto e ao mesmo tempo ele indica uma reflexão, ele indica uma parada, ele indica uma espécie de expanded wonder, né, em inglês. Mas esse é só um polo do rosto. Existe o outro polo do rosto, que nós vimos também, que é o rosto intensivo, que é desejo, que é maquinação, que é justamente a ativação desses micromovimentos que provocam uma passagem, uma variação entre qualidades. Então, ele vai levar de uma qualidade a outra, e por isso ele decompõe o contorno, ele desfaz a forma, e ele coloca o rosto num alto movimento intensivo, numa espécie de disforme encarnado, que vai destacar traços, né? Ele vai extrair traços de expressão, e nesse sentido o rosto ele extrapola o próprio rosto humano, qualquer parte do corpo humano, ou o rosto animal, e vai se conectar com traços muitas vezes da paisagem, muitas vezes de objetos, compondo assim uma série intensiva de transformações, no qual a expressão vai variar de uma qualidade a uma nova qualidade. Então é o rosto intensivo que funciona a partir de traços de rostidade ou traços de expressão, e que vai, ao invés de exprimir uma qualidade pura que está presente em vários objetos, vai fazer uma série de qualidades até gerar uma nova qualidade. E embora o Deleuze, no capítulo da imagem e afeto, tenha começado dividindo essa tipologia de rostos, né, rosto refletivo e rosto intensivo, utilizando o Griffith e o Eisenstein. O Griffith, né, as mocinhas do Griffith, né, as personagens femininas do Griffith, elas são um exemplo do rosto refletivo, né, elas sempre estão espantadas, sempre estão com aquele rosto muito dado pelo contorno, pela a luz que vai esculpindo a forma do rosto e vai privilegiando o rosto da atriz, e que isso se torna uma marca registrada do cinema clássico hollywoodiano, né? O modo como você ilumina e você fixa o rosto da atriz, né? O rosto da celebridade, geralmente das atrizes mulheres, onde o rosto é a marca registrada dessas atrizes. E no outro polo, o Eisenstein, a construção dos rostos intensivos. O exemplo dado é a Procissão, do filme de 1929 do Eisenstein, que é o filme A Linha Geral, onde ele vai trabalhar a figura do padre, porque é um filme anticlerical, né? Ele ataca a instituição da igreja, é um filme no contexto da Revolução Russa, da União Soviética, que é antirreligioso, e ele, para satirizar o padre, ele vai, embora na medida que quando ele filma o rosto completo, né, os contornos e a máscara, não há nenhum trabalho de ironia ou de sátira ao rosto, quando ele decompõe esse rosto em traços de rostidade, ou seja, o lóbulo da orelha num primeiríssimo plano, depois a cabeça, a vista de trás do couro cabeludo do padre, enfim, ele vai compondo várias séries e aí vai extraindo afetos, né? Afetos de degeneração negativos, e ele compõe assim, e também com o olhar, né, dos fiéis, aquela ideia de um obscurantismo religioso e de uma tapeação dada pela instituição religiosa. É um exemplo do Eisenstein de rosto intensivo. Há outros, nós discutimos no Encoraçado Potemkin, o rosto das estátuas que rugem, né, o leão que ruge, na cena da escadaria, no quarto ato, o rosto dos marinheiros na cena do motim, no ato primeiro de Encoraçado Potemkin, isso nós já discutimos. Mas, nesse ponto, o Deleuze ele não está tão preocupado em classificar os diretores num polo ou no outro, como ele faz nesse início. Ele fala que essa classificação mesma ela é muito limitada, que o cinema, a potência da imagem em movimento, é justamente a potência da variação, ou seja, como que os filmes, os cineastas, escolas de cinema, eles fazem variar, eles fazem compor entre esses dois polos. Ou seja, se os dois polos são extremos, o rosto reflexivo e o rosto intensivo, como os cineastas constroem o trânsito, né, a composição, a complexificação do rosto, que tem um potencial enorme, né, como Kuleshov e Descartes no cinema e na filosofia explicam, como eles fazem isso variar continuamente entre os dois rostos, como eles compõem a construção do sentido nesse contínuo entre os dois rostos, ou seja, em diferentes proporções e numa composição dos rostos. Um exemplo disso está no filme do Pabst, que
que se chama A Caixa de Pandora, de 1928, na cena do assassinato. Já no final do filme, quando Jack e a Lulu vão para o apartamento da Lulu, a Lulu ela leva o Jack sem saber que ele é um assassino, um serial killer, e nessa cena do Pabst, filmada pelo Pabst, você tem justamente essa variação, essa potência da variação, indo dos dois polos, do rosto refletivo ao rosto intensivo e voltando. Então você tem um primeiro momento em que eles chegam no apartamento descontraídos, relaxados. Então você tem um rosto prospectivo, um rosto que é dado pelo contorno, que é dado pela forma. O assassino ele ali está tranquilo, ele aparentemente não tem nenhuma pulsão assassina. E em determinado momento ele vê uma faca. E aí há uma aceleração e os rostos entram num desejo, ele é tragado por esse afeto assassino que se atualiza, esse afeto puro de morte, e a expressão dele vai ganhando um aspecto de terror. E a Lulu também entra dentro dessa série de terror e vai se amedrontando, e aí a cena vai destacar dos contornos, traços de expressão, o brilho, o olhar de terror que acaba impregnando o próprio ambiente e que vai se atualizar na faca, no afeto da faca, o cortante da faca, o brilho da faca que instaura essa série. E aí nós fomos do polo do rosto refletivo no começo da cena para o polo do rosto intensivo. E finalmente, depois dessa série intensiva, há a produção de uma nova qualidade que é um conformismo, que é o momento que o assassino ele se conforma, ele aceita o destino de ser um serial killer e ele novamente relaxa o rosto, já agora certo que vai cometer o crime, que vai cometer o terrível assassinato. E a vítima também se coloca na situação de presa. E aí nós temos um retorno ao rosto refletivo, ao contorno. Então o Pabst ele vai do rosto refletivo ao rosto intensivo e volta ao rosto reflexivo. O Pabst ele pertence à escola do expressionismo alemão, que foi muito forte nos anos 20, no começo dos anos 30, nós já discutimos isso. E a imagem afeto no expressionismo alemão, ela é dada pelo espaço luminoso. Ela é dada pela construção de um jogo de sombra e luz, de branco e de preto, no qual eles entram em luta, eles entram num combate mortal. E nós vimos como esse jogo ele é um jogo intensivo, né? Porque a luz ela é infinita e a escuridão ela é infinita. Ou você ascende para uma salvação absoluta, mesmo que seja uma salvação enganadora, mefistofélica, né? Como por exemplo em Fausto, de Murnau, ou você é arrebatado pelas forças das trevas e você decai, você tem uma descida numa vida inorgânica da matéria, portanto numa sombra, numa treva que é absoluta. Então esse jogo é em intensidade, ele não admite graus, ele é absoluto, ou você tem a salvação total ou você tem a danação total, e esse é o jogo. Então o rosto aí ele é envolvido por essa luta entre luz e treva, entre o bem e o mal, entre o diabo e o anjo da luz, né? Tanto por a gente levar a uma ascensão quanto a uma perdição, uma treva. E o Deleuze ele explica como no expressionismo alemão o rosto ele no primeiro momento entra nessa luta entre trevas e luz, e no caso em que ele conquista de fato a salvação, ele ascende para uma luz espiritual, para uma luz que é a claridade enquanto tal, e essa ascensão geralmente é dada pelo chamejante, né, pela flama, pelo fogo, por uma espécie de luzimento, mas na medida em que ele atinge a salvação, geralmente no final dos filmes, por exemplo no próprio Fausto, mas também nos Nibelungos, de Fritz Lang, o rosto ele adquire uma paz de espírito, ele adquire justamente essa ascensão espiritual no qual ele se torna novamente refletivo. E aí é um branco puro, é um branco onde a luta terminou, né? Depois da luta, um pós-luta, né? Uma espécie de vida luminosa interior ou de operação divina, um espírito reflete sobre si mesmo. E aí ele dá o exemplo dos Nibelungos, onde ao longo do filme você tem a conflagração de treva no rosto de Átila, né, no rosto sulcado, né, bastante marcado do personagem do Uno, e que essas trevas dão lugar no final do filme a um rosto
divino ou o rosto pacífico ou pacificado de Kriemhild, no filme dos Nibelungos. De qualquer modo, o que importa aqui é o trânsito entre o rosto intensivo e o refletivo. No caso do Sternberg, do Josef von Sternberg, que também tem um espaço luminoso como a construção do afeto, se dá de uma maneira diferente, né? O Sternberg, ele participa de uma outra escola de cinema, que é a abstração lírica, a escola da abstração lírica, que ao invés do jogo da luz e da sombra, é a aventura da luz com o branco, que é o seu foco. Por isso ele é anti-expressionista, porque ele não admite a luz e a treva como níveis absolutos. Ele admite, na verdade, toda uma gradação, todo um gradiente que vai da luz até a sombra. Na verdade, a sombra é quando a luz acaba, é quando a luz estanca. O branco vai até onde ele pode e aí começa o preto, aí começa o escuro. O escuro ele não é a oposição da luz, o escuro ele é simplesmente quando ela se exaure. Então vai trabalhar muito mais as alternâncias das cores, do branco e do preto, as sobreposições do branco no próprio branco e as várias gradações da luz, né? A escola da abstração lírica ela incorpora a teoria das cores de Goethe. E na teoria das cores de Goethe, entre a luz pura, né, a claridade enquanto tal, antes da decomposição pelo prisma, e as cores, existem infinitos graus de turvação. Ou seja, a claridade ela tem toda uma escadaria de níveis, de graus, de diferentes turvos, até chegar no branco absoluto. Então, nos filmes do Sternberg, né, como Imperatriz Vermelha, Expresso Xangai, vários filmes deles com a Marlene Dietrich, que ele trabalha bastante a rostidade com essa atriz que funciona muito bem no cinema do Sternberg. É difícil pensar o Sternberg sem a Dietrich e vice-versa, né? É um acoplamento virtuoso de diretor e atriz, onde ele vai explorar o translúcido, o transparente. Então ele é um cineasta que se especializa em utilizar gases na frente das lentes, em filmar através de rendas, de musselinas, de tules, véus, ele usa muitos véus, ele incrusta o rosto da Dietrich em cenários onde você tem vários níveis de turvo, né? Ele produz uma espécie de flu, uma atmosfera de aquário, onde as coisas ficam enevoadas, ou ficam uma certa neblina da imagem o tempo todo, e é aí que se dá as alternâncias, as escolhas do espírito, as alternativas, os vários usos da liberdade. O espírito ele não é mais tragado num jogo de salvação ou perdição que é absoluto, como se ele fosse sugado por essa luta do bem e do mal, que Fausto do Murnau coloca muito bem no filme. Não, ele tem sutilezas de escolhas, de uma liberdade que é dada pela própria existência mundana. E o espírito está dentro desse mundo. O espírito está no mundo, e não como resultado da luta entre as forças supramundanas. E nesse sentido, a luta, né, a luta não, no caso aqui a alternância dada entre o rosto refletivo e o rosto intensivo, vai se dar nessas várias composições
da luz. Nesse rosto que ora se dissolve no turvo, ora se clarifica e aparece como um branco mais puro. De qualquer forma, a sombra é sempre consequência, ela é sempre resultado. Ela não é um dos polos da luta. Ela é simplesmente uma resultante. Então, de qualquer modo, o que importa para a gente prosseguir a nossa exposição, e aí nós vamos para um segundo tipo de imagem-afeto, um segundo signo da imagem-afeto, que é a dos espaços quaisquer, é que o rosto ele é capaz de produzir um espaço diferente. O espaço do rosto, na medida em que ele é dado por uma placa imóvel, né, pelo rosto refletivo, pelo contorno, e por micromovimentos em intensidade, ou seja, por essa composição complexa de elementos internos ao rosto, dado por sua capacidade enorme de expressão, você tem um espaço que não é definido mais pelas distâncias métricas, não é definido mais por coordenadas espaciais, né, por distâncias a serem percorridas ou por deslocamentos no espaço. O rosto ele produz movimentos intensivos, ou seja, não importa a qualidade extensiva do espaço, é dada pelo afeto, pela emoção, pelo sistema de emoções do qual ele é capaz. E é por isso que o Deleuze diz que o rosto ele tem uma composição interna. Além da composição externa de planos de rosto, né, de primeiros planos ou da imagem-afeto, com outras imagens, a imagem-ação, a imagem-percepção, com planos médios ou planos gerais, além dessa composição externa do rosto com outros planos, existe uma composição interna ao rosto, variações internas ao próprio rosto, que cria um espaço de diferente natureza. Que ao invés de relações métricas, ao invés de uma homogeneidade do espaço, é dado por relações entre singularidades, relações entre diferentes afetos, entre diferentes qualidades puras ou potências, qualidades potências. Ou seja, o Deleuze fala que a diferença entre ligações reais da imagem-ação, que tem relações métricas, ou seja, esforço, resistência, ação-reação, personagens lutando, né, duelos. Ao invés dessas relações métricas, conjunções virtuais de singularidades. Ou seja, um sistema de emoções, uma variação intensiva de emoções, no qual os filmes e os rostos dos atores, eles são capazes de exprimir, portanto, afetos como entidades complexas. E aí você tem também todo um jogo nessa composição interna do rosto, nesse espaço de diferente tipo, que no caso do expressionismo alemão e da abstração lírica, no caso do Sternberg, são espaços luminosos, né? A luz tem um papel importante, embora em regimes de funcionamento diferentes, mas também como os rostos eles variam internamente, como os rostos se desviam muitas vezes uns dos outros, ou como eles se voltam para si, eles se viram, né? Em francês é o détournement, como eles se desviam, ou como eles se viram para si, um retournement, ou seja, como eles se voltam, eles dão essa virada. Então, há também esse movimento dos rostos, um movimento orbital, um girando ao redor do outro, né? Ao redor da expressão que ela é ideal, ao redor de uma espécie de sol negro, onde os planetas giram, né? O Bergman explorou muito bem isso, né? O niilismo do rosto do Bergman, onde ele busca esse vazio, fazendo os rostos se virarem e se desviarem uns dos outros. Então, também poderíamos pensar em coeficientes de desvio, em aumento e redução de potência desse giro dos rostos, dessa relação que se dá entre diferentes rostos em cena. Um exemplo poderíamos retomar é o do próprio Pabst, né, o rosto da Lulu e do Jack na cena da Caixa de Pandora, que se desviam muitas vezes, mas também a estranha revolução dos rostos nos filmes do Bergman, por exemplo, em Persona, Sonata de Outono, enfim, como que os rostos eles vivem nessa sua estranha revolução, esse estranho giro, até cair num medo, numa solidão e num apagamento final. O Bergman ele é um niilista nesse sentido da rostidade, porque ele usa os rostos para decompor as emoções até o extremo do odioso ou do vergonhoso e atingir a máscara pura, o rosto nadificante do ser humano. Então, o rosto ele já aponta
a construção de um espaço muito especial, que é um espaço desespacializado, sem coordenadas temporais, um espaço que não é dado por distâncias e velocidades, mas sim um espaço intensivo, um espaço que é lugar dos acontecimentos ideais, entidades complexas, afetos puros, qualidades, potências, e que abre, portanto, toda uma exploração da imagem em movimento, até mesmo seus limites, até chegar nos seus extremos. Bergman é um dos que leva até o extremo. E nós vamos ver a ultrapassagem desse extremo, a superação desse limite, com outros cineastas como o Robert Bresson, o Michelangelo Antonioni, já no cinema moderno, no cinema depois da Segunda Guerra Mundial, e como eles conseguem atingir esse espaço especial sem mesmo passar pelo rosto, indo além do cinema bergmaniano e conseguindo diretamente uma exposição, uma apresentação do espaço, que vai ser justamente o conceito deleuziano de espaços quaisquer. Eba, come in. Now don't dally, Your Majesty. You have a busy day. Morning, Eba. What are you doing up so early? I couldn't sleep.